pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal Técnicas Avançadas de Oratória. Este canal lhe ensina técnicas avançadas de como falar em público e tocar o coração das pessoas. Muitas das vezes recebemos vários elogios por nos vestirmos bem, ou por fazermos alguma coisa boa, ou então depois de proferirmos uma palestra ou um discurso. Qualquer coisa que a gente fazer de bom, as pessoas elogiam-nos, não é verdade? Já recebeu vários elogios por fazer alguma coisa de bom? O certo é que muitas vezes, depois desses elogios, não conseguimos perceber qual é o elogio sincero e qual é simplesmente uma bajulação. Você consegue perceber, depois de um elogio, consegues perceber se o elogio dado a ti é sincero ou simplesmente uma falsidade? Consegues perceber isso? É exatamente como vamos falar hoje. Como saber se um determinado elogio dado a nós é sincero ou não? Bem, para saber se um determinado elogio é sincero, 4 aspectos você precisa levar em consideração. Se um determinado elogio atender pelo menos um desses aspectos, podemos perceber que esse elogio é sincero. E quais são esses 4 aspectos? O primeiro aspecto do elogio sincero é o tom de voz. Normalmente, quando alguém faz um elogio sincero, este elogio vem sempre acompanhado com um tom de voz de admiração, um tom de voz sincero, caloroso e natural. Normalmente, a pessoa, ao fazer um elogio, diz: olha, na verdade, eu amei daquele aspecto, eu amei da maneira como você se vestiu, eu gostei da maneira como você fez aquela designação. Mas o tom de voz deve ser aquele de admiração, um tom de voz sincero, caloroso e de forma bem natural. O segundo aspecto de um elogio sincero é observações específicas. Isto quer dizer o quê? Isto quer dizer que a pessoa que vai fazer um elogio sincero, ele deve se apegar a algo específico daquilo que você fez de bom. Suponhamos que ele está a elogiar-te por causa da sua vestimenta. Ele deve apegar-se a algo específico que ele achou interessante na sua vestimenta e citar no elogio. Suponhamos que ele está a elogiar-te por causa de uma boa palestra que você fez, de um bom discurso que você fez. Ele deve pegar algum aspecto do seu discurso, da sua palestra e elogiar. Por exemplo, no seu discurso, ele achou interessante a introdução, a maneira como você introduziu, a maneira eficaz como você começou a introdução. Se calhar esse aspecto ele pode citar no elogio. Olha, eu gostei da sua palestra, mas o aspecto interessante que eu achei foi a maneira como você introduziu. A sua introdução foi eficaz. Então, observações específicas é o segundo aspecto para se determinar quando é que um elogio é sincero ou uma falsidade. O terceiro aspecto do elogio sincero é o contexto. Leve sempre em conta o contexto quando alguém faz um elogio. O que isso quer dizer? Por exemplo, se alguém fizer-te um elogio e depois de seguida pedir-te um favor, você consegue perceber que esse elogio foi mais por interesse do que ser sincero. Então, analisar o contexto dos elogios é muito importante para avaliar se realmente o elogio é sincero ou apenas uma falsidade. O quarto e último aspecto para se analisar quando é que um elogio é sincero ou não é expressões não verbal. Neste caso, vamos falar de expressões faciais. Costuma-se dizer que antes de você abrir a boca, as suas expressões faciais já falam muita coisa. Então, um elogio sincero é acompanhado sempre com um sorriso natural, um sorriso cordial, um sorriso espontâneo, um sorriso aberto, genuíno e um contato visual. Então fica claro, 4 aspectos você precisa levar em consideração para ver se um elogio é sincero ou uma falsidade. Se pelo menos um aspecto estiver presente num determinado elogio, podemos dizer que este elogio é sincero. Quais são os aspectos? Primeiro, o tom de voz. Um elogio sincero vem sempre com um tom de voz de admiração, um tom de voz natural. Segundo, observações específicas. Um elogio sincero apegue-se sempre a um ponto específico, cita sempre um ponto específico e elogia.
Terceiro, levar em conta o contexto. É muito importante avaliar o contexto no momento que se faz elogio, para você conseguir perceber se o elogio é sincero ou apenas uma falsidade. E quarto, expressões faciais. Elogio sincero vem sempre acompanhado com um sorriso natural, com um sorriso sincero, aberto, genuíno e com um contato visual. Falando em expressões faciais, costuma-se dizer que as expressões faciais é uma das técnicas de oratória para se dar vida ao que a pessoa fala. Suponhamos que você vai fazer um discurso ou uma palestra, ou você vai aconselhar alguém. As expressões faciais dão vida naquilo que você fala. Será que você já usa expressões faciais quando você faz uma palestra, quando você fala com alguém? Será que você já fez isso? Então, o próximo tema será como usar expressões faciais para dar vida ao seu discurso. Então, se você não está inscrito neste canal, inscreva-se no canal, dê um like a esse vídeo para não perder os próximos vídeos. Nos vemos no próximo vídeo. Até já!